Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada. Ora viva, boa noite e bem-vindo, caro internauta, a mais uma edição do Política na Mesa, programa de debates de assuntos que marcam a atualidade do país. O governo de Moçambique suspende a direção de cadeia feminina de Ingavela após denúncias de abusos sexuais. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, preocupado com as formas em que os utentes das unidades sanitárias são atendidos em alguns hospitais do país. Alguns dos assuntos que marcam a nossa presença nesta aqui é a edição do Política na Mesa. Mas antes, vamos cumprimentar os nossos convidados. Roberto Massinho, boa noite e bem-vindo a esta edição. Muito boa noite, Paulinho Vilancourt. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Nós primeiro queríamos darmos o pontapé de partida com esta notícia que abalou a região austral de África, mas também a todo mundo, do desaparecimento físico do antigo estadista zambiano Kenneth David Kaunda. É uma perca irreparável não só para o povo zambiano, mas também para toda a região austral de África e, consequentemente, de toda a África. Olhando naquilo que foi a contribuição do Kenneth Kaunda para a libertação dos povos oprimidos na altura da região austral de África, basta recordar que o Kenneth David Kaunda trabalhou lado a lado com outros povos africanos, com outros chefes de movimentos de libertação dos seus países para ver estes povos libertos da opressão colonial. Trabalhou lado a lado com Nelson Mandela, o exemplo concreto daqui da vizinha África do Sul, do nosso país, do Samora Moses Machel, e também trabalhou com Robert Gabriel Mugabe no Zimbábue e tantos outros da região, e esteve lado a lado no sentido de ver todos esses países libertos e também, por via disso, conquistar a sua independência nacional. E por via disso, o Conselho de Ministros do nosso país reuniu-se esta sexta-feira na sessão extraordinária com o propósito de reconhecer os feitos deste herói africano e também decretou a observância de luto nacional de 6 dias, com efeitos a partir das 0 horas do dia 19 de junho até as 24 horas do dia 24 de junho. E durante este período, o luto nacional, a bandeira nacional e o pavilhão presidencial serão içados à meia haste em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares a respeito e em homenagem a esta figura africana. Muito obrigado, Roberto Massinho. Sérgio Chicago, boa noite e bem-vindo a esta edição. Boa noite a todos aqui presentes. Em primeiro lugar, cumprimentar ao meu partido, Movimento Democrático de Moçambique, pelo qual me mandatou, em especial a Liga Feminina, que manifestou a conferência de imprensa sobre a questão que aconteceu na cadeia feminina de Ingavela, onde as detentas são abusadas sexualmente pelos guardas prisionais. E para não esquecer também cumprimentar ao povo de Cabo Delgado, dizer que não está esquecido, estamos juntos nessa luta contra o terrorismo. E muito obrigado. Obrigado, Ricardo Tembe. Boa noite. Boa noite, obrigado. Em nome da RENAM, meu partido, a saudar a eleição do nosso colega Ivan Mazanga pela RENAM, a presidência da Liga da Juventude da RENAM. Ponto este que para a RENAM é bem-vinda e esperamos uma nova dinâmica no seio da nossa formação política. RENAM, muito obrigado. Muito obrigado. Neste momento partimos para o nosso primeiro tema nesta edição do Política na Mesa.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, esteve na província de Inhambane na semana passada, concretamente no distrito de Jangamo, onde inaugurou e fez a entrega de um hospital à população daquele ponto da província de Inhambane. O hospital foi construído no âmbito da iniciativa presidencial, um distrito, um hospital distrital. Entretanto, quando do seu discurso, o presidente da República de Moçambique deixou ficar uma mensagem aos profissionais de saúde para que possam atender como deve ser os utentes que procuram pelos serviços hospitalares. Mostrou-se preocupado e deixou esta mensagem para todos os profissionais da saúde. Quero começar por Sara Chitrango. Esta ação que testemunhamos na província de Inhambane está mesmo inserida no âmbito da iniciativa presidencial, um distrito, um hospital distrital. Como é que olha, e olhando também para a mensagem deixada aos profissionais da saúde pelo mais alto magistrado da nação moçambicana? Bom, eu penso que a iniciativa do presidente da República é louvável. Em cada distrito, um hospital. Mas aqui só queria realçar uma coisa. Todos nós precisamos da preciosa vida ou dependemos da vida. Mas eu queria repudiar aqui o que tem acontecido em alguns hospitais. Apesar do presidente ter deixado essa mensagem, nós temos constatado o estabelecimento é recebido pelos utentes, pelos enfermeiros, mas depois não se faz a devida manutenção. Eu penso que também deveria ter deixado essa mensagem. Uma vez eu estive em Zavala, aquele centro de saúde é novo, não tem 3 ou 4 anos, mas eu fui visitar os seus balneários, aquilo dava vergonha. Balneários sujos, alguns autocolismos já não estavam em devido estado. Então, eu penso que o dentes ou o hospital deveria fazer a fiscalização para manter os bens. Aqui é outra questão. O presidente da República sempre está na dianteira das inaugurações, mas nós sabemos que lá temos um ministro da Saúde que nem precisava ele ir para lá para ir inaugurar o hospital. O ministro podia fazer esse papel. Nós temos visto, às vezes sai com aquela comitiva que são gastos do Estado, vai inaugurar talvez uma torneira. Então, isto é caricato. Ao invés de resolver problemas que afetam esse país, o desemprego, a questão de Cabo Delgado, eu penso que o presidente tinha que se preocupar pelo bem-estar do cidadão, não sair e gastar valores do Estado para ir fazer inaugurações absurdas. Às vezes vai plantar uma árvore numa escola, vai cortar fita, são coisas pequenas, no momento em que o terrorismo está-se a alastrar em Cabo Delgado, no momento em que várias famílias estão desempregadas devido à situação do coronavírus. Então, devia desenhar estratégias de como esse povo vai viver, o que eu devo fazer, ao invés de ir abrir e inaugurar torneiras. Eu acho que é absurdo. Eu só queria dizer que a iniciativa é louvável, mas deve deixar os seus ministros fazerem esse trabalho. Não é o trabalho dele de qualquer coisa deslocar. Afinal, por que existem ministros? Por que existe aquele elenco todo? É para auxiliar o trabalho ao presidente. E muito obrigada. Ricardo Dembe, o presidente da República de Moçambique inaugura um hospital no âmbito da iniciativa presidencial, um distrito, um hospital distrital. A inauguração teve lugar na penúltima sexta-feira no distrito de Jangamo, mas também o estadista mostrou-se preocupado devido às formas em que alguns profissionais da saúde têm prestado serviços aos seus utentes. Muito obrigado, Sr. Paulino Vilanculo. Primeiro, dizer que esta informação de mau atendimento aos utentes nos hospitais nacionais, para mim é uma novidade para o próprio Presidente da República. Para nós, é muito verdade que ele até conseguiu ver. Nós vivemos nessa base, Sr. Presidente. Não temos outras condições, são essas criadas
pelo mesmo governo, aquele é o Presidente da República. É novidade para ele ouvir de maus atendimentos. Para nós que vivemos nessas bases, sabemos muito bem. E também aqui salientar uma pequena coisinha, ou acrescentar, sobre os salários dos mesmos enfermeiros, dos mesmos funcionários do Ministério da Saúde. Para não só fazer um hospital condigno, mas também estimular os mesmos funcionários nos salários é também muito bom, porque isso vai permitir com que os mesmos tenham também vontade de trabalhar, mesmo que tenham um bom hospital com tudo lá dentro, mas quando é mal pago, óbvio que não vai ter atenção nenhuma e não vai se preocupar com ninguém. Então, é tudo isso da responsabilidade ainda do Presidente da República em resolver essa situação. Mas também saúdo a iniciativa de ele ter criado essas condições para aquele distrito e lhe encorajar a apostar mais no pagamento de subsídios que permita com que o enfermeiro vá ao serviço à vontade, porque o enfermeiro está lá para atender um paciente, em casa estão a ligar porque falta um tomate, porque as condições não são aquelas que merecia o enfermeiro. Então isso também desmoraliza os enfermeiros. Então quero convidar o Presidente da República a apreciar esse aspecto também. Não só fazer um hospital de raiz, um hospital de boas qualidades, mas a pessoa que está lá a trabalha sem salários adequados. Muito obrigado, Sr. Paulinho Vilanculo. Roberto Matzinho, como é que olha para esta ação levada a cabo pelo chefe do Estado moçambicano ao criar esta iniciativa e colocar em prática também? Muitíssimo obrigado, Paulinho Vilanculo. Nós, como Frelimo, saudamos de forma efusiva esta entrega abnegada de Sua Excelência ao Presidente da República, quando procura a todo momento e a todo custo fazer valer aquilo que foram as suas promessas a quando das campanhas eleitorais, cumprindo por conseguinte o manifesto da Frelimo, que foi traduzido em um programa quinquenal de governo. É este programa quinquenal de governo que está sendo operacionalizado ano após ano, apesar de muitas situações que concorrem para que este programa, se calhar, não possa produzir os efeitos desejados. De facto, conforme dizia na sua introdução, esta é uma iniciativa presidencial, para não dizer uma iniciativa do próprio Presidente da República, ao querer ver a sua população, os moçambicanos bem atendidos e também os profissionais da saúde com os locais ou com condições condignas de trabalho. Foi construído este Hospital Distrital de Jangamo, como tantos outros hospitais distritais que estão sendo construídos um pouco por todo o país, olhando nesta componente, olhando nesta iniciativa presidencial. Nós sabemos que temos tantas outras iniciativas presidenciais, como é o caso da iniciativa de construção de tribunais condignos em todos os distritos. Então, nós saudamos o fato de ter sido construído este hospital, apetrechado e inaugurado. Aliás, só teria muito sentido quando fosse inaugurado por quem de facto concebeu, o Presidente da República. E o que nós, os moçambicanos, devemos continuar a preservar e continuar a regar é que nós devemos dar o espaço e devemos permitir com que o Presidente da República, o governo de Moçambique, faça aquilo que desenhou. Isto está dentro daquilo que foi o programa quinquenal do governo aprovado à mesa ou em sessão plenária da Assembleia da República. E este o programa está sendo desdobrado ano após ano, que também passa pela Casa do Povo. Então vamos deixar com que o governo da Frelimo possa realizar os seus sonhos, possa implementar as atividades com que
prometeu junto à população. Os outros estão a falar, Paulinho Vilanculo, não tem um programa, não tem uma visão futurística deste país, não estão comprometidos com o bem-estar dos moçambicanos, mas a Frelimo sabe o que é que deve fazer e onde é que deve pegar. O Presidente da República está num bom caminho ao implementar, ao conseguir trazer resultados daquilo que foi o comprometimento a quando da campanha eleitoral. E também deixe-me aqui dizer que, infelizmente, Paulinho Vilanculo, nós temos em Moçambique, e muito em particular em Vilanculo, uma oposição medíocre, uma oposição que está muito preocupada em criticar, ao invés de dar aquilo que são as suas sugestões, visando a que o governo possa alcançar os objetivos com que todos nós esperamos para a nossa população. Está sempre a criticar, nunca de ouvir esses colegas a ovacionar, nunca de acompanhar esses colegas a responder de uma forma satisfatória naquilo que é o trabalho que o governo está a desenvolver. Sempre colocam, entretanto, no trabalho que a Frelimo está a fazer. Mas nós sabemos que esta oposição, no dia em que for a elogiar, que for a saudar o trabalho feito pelos dirigentes da Frelimo, pelos dirigentes do nosso governo, isso será o sinônimo de estarmos numa grande hecatombe, estarmos num grande erro, numa grande falha. Mas nós entendemos que estamos num bom caminho e a Frelimo e o seu governo devem continuar a produzir os resultados. A população é que deve dizer sim ou não e não outros. Roberto Batinho, durante o seu discurso, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, mostrou-se preocupado pelas formas em que alguns utentes que procuram pelos serviços hospitalares são atendidos. Como é que olha para esta preocupação? Legítima ou, enfim, foi uma forma de chamar a atenção no sentido de que, existindo alguns profissionais que estejam a fazer ou que estejam a atender de uma forma não boa, os seus utentes possam mudar do comportamento? Muito obrigado. Aquela foi uma intervenção sábia, uma intervenção sensata de um pai e de um dirigente atento no que ocorre à sua volta. O Presidente da República, ele não adivinha, ele trabalha, tem muitos dirigentes que o ladeiam e dão também informação exaustiva a tempo e hora daquilo que acontece um pouco por todo o país e em todas as áreas. O Presidente da República sabe que existem alguns comportamentos desviantes de alguns profissionais da saúde. Então, ele, ao inaugurar, tinha que deixar este sentimento, não é? Este sentimento extensivo aos profissionais, não porque isto está a acontecer no Estado Distrital de Jangamo, mas um pouco por todo o território nacional. E este grito ou esta chamada de atenção, nós entendemos que constitui uma almofada para poder fazer compreender a todos os profissionais que não, se nós tínhamos um caminho desviando aqui, agora devemos continuar a trilhar num bom caminho. Muito obrigado. Sim? Talvez o Sr. Paulinho Vilanculo, nosso moderador, me ajudar em perguntar ao nosso colega de painel, Roberto Massinho, pela Frelimo, quando diz que em Vilanculo a oposição está sempre apenas, ou estão apenas a criticar. Estamos aqui, vindo de outros partidos políticos, que a gente vê os erros que estão a ser cometidos pelo seu governo da Frelimo, diga-nos o da oposição, o termo apropriado, o que é que nós temos que dizer que satisfaz as necessidades suas, mas enquanto que nós somos de outros partidos. Diga-nos lá, o que a gente temos que dizer? Porque diz que a oposição em Vilanculo está apenas a criticar. Diga lá o que nós, a oposição, temos que dizer. E nós, os dois provenientes da oposição, vamos dizer aquilo que o senhor nos diga agora. Mas que os seus ideais devem ir de acordo com as necessidades do povo e da vontade das nossas formações políticas. Muito obrigado.
Não sei se posso comentar, Sim, não é? Não sei se posso comentar. Eu acho que é bom quando ele pretende saber daquilo que deve se corrigir. Sabe, onde há trabalho, nós devemos perceber que também pode existir algumas falhas e pode existir também erros. São erros considerados erros de percurso. Só pode falhar aquele que está a trabalhar, e aquele que nunca trabalhou nunca vai errar. Aliás, esta posição, como nunca dirigiu, não sabe qual é o sabor e qual a amargura de estar a dirigir, até de dirigir pessoas com condutas meio desviando, como a de alguns colegas aqui. O que é importante é saber valorizar aquilo que está sendo feito com perfeição. Mas nós, quando se nota que há alguma coisa que precisa de se imprimir a dinâmica, uma oposição com cabeça no lugar deve colocar também de boas formas, não de contrariar tudo e não de reduzir tudo a zero aquilo que o governo está a fazer. Deve-se valorizar as boas realizações que este governo está a fazer. Será que este governo não está a fazer nada desde a sua tomada de posse ou desde que está nos destinos do povo moçambicano até esta altura? Tudo que se fala, os colegas sempre colocam de errado. E aqui neste programa de hoje, entre os dois de nós, quem de nós disse aqui e hoje que é mau o presidente da República ter construído Nós dissemos que é louvável, de raiz, mas existiam algumas falhas e que é na base dessas diferenças que nós, como oposição, temos que lhe auxiliar para ele poder fazer a correção. Nós aqui nunca dissemos que era mal construir um hospital. Nós dissemos que o presidente da República não pode apenas se limitar no construir um hospital de raiz, mas também deve olhar os próprios funcionários da saúde. É o que a gente dissemos aqui, porque os funcionários da saúde estão preocupados também com um salário baixo que eles recebem. Eles recebem mal. Precisam também de ter alguma coisa. É o que nós, como oposição, estamos a dizer ao governo hoje, não ao senhor Roberto Massinho, ao governo da República de Moçambique, para cuidar de um salário adequado aos nossos funcionários, para esses terem vontade. O tema é análise. Não estamos a falar dos salários, nem do reajustamento dos salários dos funcionários da função pública. Estamos a analisar, sim, o assunto colocado pelo moderador. É a este ponto que nós devemos nos cingir, e não outras situações. E nós vamos percebendo que a fragilidade também parte de um salário magro a que esses oferem. Por isso que nós, e neste programa, encorajamos o governo da República a olhar para esses funcionários da saúde. Eu queria que acrescentasse, senhor Roberto Massinho, é por isso que somos oposição. Porque se não fôssemos oposição, estaríamos junto contigo a batermos as palmas. Então, estamos aqui a repudiar aqueles erros que são cometidos lá. Então, como vocês sempre lutam para ser um partido único em Moçambique, e nós, o povo moçambicano, não vamos de acordo com isso. Estamos aqui a reivindicar. Por isso é que somos oposição. Por isso somos oposição. E vamos reivindicar os nossos direitos. Nós não vamos entrar na sardinha. O governo deve aumentar o salário do povo. Muito obrigado. É o que estamos a dizer aqui. Muito obrigado. Vamos Se é para bater palmas, senhor Roberto, bata lá no Partido Frelimo, lá onde tudo é aceito. Alguém errou, bate-se palma. Alguém roubou, saiu, bate-se palma. Agora nós aqui não vamos aceitar bater palma naquilo que está errado. Por isso somos oposição. A saber que, ao vir ao nosso encontro, sempre vamos criticar. E vamos criticar como forma de corrigir aqueles erros. Para o seu partido no poder saber corrigir esses erros. Muito obrigado. Neste momento, caríssimo internauta, vamos sair para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa
ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Assim, caro internauta, voltamos para a segunda e última parte do seu programa Política na Mesa, onde continuamos a levar até si assuntos que marcam a atualidade do país. O governo de Moçambique suspende direção de cadeia feminina de Ingavela após denúncias de abusos sexuais. A decisão de suspensão consta de um documento emitido na última quarta-feira e assinado pela Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida. Quero começar por si, Roberto Mazzini. A ministra tomou esta decisão um dia depois de escalar a cadeia feminina, depois da divulgação pelo Centro de Integridade Pública, CIP, de um relatório que divulga algumas práticas que são levadas a cabo, que são perpetradas pelos guardas prisionais. Segundo o relatório, as reclusas daquele estabelecimento penitenciário estão sendo usadas para práticas sexuais. Como é que olha para esta decisão e também para esta prática? Muito obrigado, Paulinho Vilanculo. Nós, como a Frelimo, temos a condenar de forma veemente esta informação que nos foi tornada pública através da conferência de imprensa que o Centro de Integridade Pública, CIP, divulgou este relatório, o resultado de uma investigação que o Centro de Integridade Pública pode fazer durante um período naquele estabelecimento penitenciário especial feminino de mulheres de Maputo, como que era da cadeia de Ingavela, cadeia feminina de Ingavela, no Maputo. O que o estudo, o relatório revelou, deixou a todos nós enquanto seres humanos arrepiantes, atendendo e considerando que são mulheres, mães, esposas. É verdade, algumas liberdades foram lhes retiradas devido aos crimes pelos quais levaram a estar na cadeia feminina de Ingavela, mas são seres humanos, são pessoas que gozam desses direitos fundamentais. O CIP procurou trazer à tona aquilo que era a informação, aquilo que era o dia a dia destas mulheres naquele estabelecimento penitenciário. É verdade, este é um estudo, ninguém deve dizer não, muito menos sim, se não trazer outras provas melhores, contraditórias ao que o CIP divulgou. Mas nós até aqui nos cingimos naquilo que é a versão que o CIP deixou ao público. E também a Sua Excelência, Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, nós entendemos enquanto Frelimo que tomou uma decisão justa. Esta decisão aconteceu, se formos a revisitar este documento de que fazer referência, tomou a decisão 24 horas depois, ou seja, um dia depois da conferência concedida pelo CIP aos órgãos de comunicação social. Então, o nosso governo, o governo de Moçambique, através da ministra, não teve outra alternativa senão mesmo suspender com efeitos imediatos toda a direção do estabelecimento penitenciário especial de Ingavela. E outro ponto não menos importante foi da criação de uma comissão de inquérito
dirigida pelo Ministério dos Assuntos, Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, composta por quadros de organizações da sociedade civil nos termos do despacho da Constituição. Ao suspender, nós percebemos que é para o trabalho de inquérito fluir sem nenhum atropelos, porque ao que o CIP nos deu a conhecer, fala-se de que aquelas mulheres, aquelas cidadãs, eram levadas como produto de negócio nos finais de semana, nos dias de feriados e em outros dias. Então, nós entendemos que foi um ato criminal repetido naquela instituição. A interrogação que fica, será que a direção não estava a acompanhar daquilo que aconteceu? É verdade, nós, enquanto cidadãos, podemos perceber que, se calhar, nem todos tenham conhecimento ou tiveram conhecimento do que estava a acontecer. Mas para não atrasar as investigações e não contrariar também as investigações, foi melhor decidir na suspensão da direção e esta comissão de inquérito para poder trabalhar sem nenhumas amarras. E nós entendemos que durante um período que o próprio Ministério definiu, nós teremos a versão final, quem são os que orientavam estas atrocidades àquelas mulheres, se há um chefe desses da cúpula da direção que ganhava ou se beneficiava desses atos, também vai ter outra medida. Neste momento ninguém foi expulso, não há nenhuma medida, digamos, do ponto de vista criminal, foi uma suspensão, mas não termina por aí. Então o resultado do inquérito é que vai nos ditar quem são efetivamente os que estavam a sujar ou que sujaram a imagem daquele estabelecimento penitenciário e, por sua vez, sujaram o Ministério da Justiça, dos Assuntos Constitucionais e Religiosos e sujaram, enfim, o governo. Em outras palavras, os colegas, conforme estavam a dizer aqui, sujaram até a Frelimo. Então, precisam de ser responsabilizados depois deste inquérito. Muito obrigado. Este é o nosso posicionamento. Muito obrigado. Ricardo Tembe, como é que analisa este escândalo de Ingavela ou esse escândalo sexual de Ingavela, no qual os guardas prisionais são indiciados como os mandantes? Muito obrigado, Sr. Paulino Vilanculo. Olha, eu vou voltar um pouco para a intervenção do meu colega Roberto Massinho, quando diz que deixem o governo da Frelimo realizar o seu plano quinquenal do governo da Frelimo. É o plano quinquenal do governo da Frelimo. Atormentar o povo desta maneira. É o plano quinquenal do governo da Frelimo. E nós, a oposição aqui, não estou a ver como entrar onde a Frelimo está a realizar o seu plano quinquenal. Aquilo que está a acontecer lá é o plano quinquenal da Frelimo. E ainda acompanhei aqui a dizer que foram suspendidos. E o presidente da República, que é solicitado na Inglaterra para responder, por que é que não é suspendido? Ele tem autoridade de suspender os outros. E ele, por que não suspende para ir responder de seus assuntos lá na Europa? 2. Nós aqui, aquilo que está acontecendo naquela cadeia é apenas novidade para os que ainda não passaram de lá, para os que ainda não conhecem a realidade daquilo que o povo está a sofrer nas cadeias. Foi aqui, nesse espaço da televisão, em que a Renamo, o meu partido, eu aqui mesmo, voltei a dizer que não ficava bem dizer um distrito, uma cadeia adequada. Aliás, um tribunal adequado. E foi aqui. Um tribunal em cada distrito, mas não melhores condições do prisioneiro. Imaginemos a cadeia em que está o Xangue, na África do Sul. Se fosse a mesma com essa que nós estamos aqui em Moçambique, será que estaria em vida? Aquele homem que estava habituado a viver nos ar-condicionado.
nos 3 metros quadrados, onde estão lá 30 pessoas, será que estaria em vida? Ricardo, peço para analisar este caso. Não, estamos sim, aqui a estou debater. dentro do ponto. Muito obrigado, Sr. Paulino. Mas também recordar que é aquilo mesmo. É aquilo mesmo que o povo moçambicano, incluindo a eles mesmos da Frelimo, estão aqui. É o governo da Frelimo. Eu, como da Renamo, a única coisa que tenho a dizer é que está-me a aparecer na cabeça. É o cumprimento do plano quinquenal do governo da Frelimo. Será que... E o colega aqui voltou a reafirmar que deixe. Então, senhor jornalista, deixe a Frelimo realizar o seu plano quinquenal. Se fosse o cumprimento daquilo que é o plano quinquenal do governo da Frelimo, segundo as suas palavras, o mesmo governo teria tomado esta decisão de suspender a direção? Quantos anos aquilo acontecer naquelas cadeias para o seu conhecimento? Eu vou te dizer até o que o senhor Paulino Vilanculo não sabe. Eu passei daquela cadeia em 1999. Está aqui em Vilanculo um homem que era chefe grande lá naquela cadeia, que andava com 9 pistolas no seu corpo. Eu tinha uma idade que não posso até citar aqui. Deu-me uma cova de 4 metros quadrados, 4 metros de profundidade e 4 metros quadrados para cavar, porque tinha que encher daquele feijão podre. Feijão podre que é armazenado, as pessoas morrem à fome, as pessoas passam mal à fome, e quando vê que os produtos estão podres, tira os reclusos, cava uma cova aqui. Logo que você falhar, boxe aqui no meu peito. Sobre a cadeia civil que estás a falar dele. A cadeia central que estás a referir aqui, na Machava. É exatamente aquilo que o povo moçambicano passa. Não é apenas em Maputo, Sr. Paulino Vilanculo. Até aqui em Vilanculo, aquelas condições de cadeia que temos aqui a nível do distrito de Vilanculo são adequadas para as pessoas viverem ali. Nem o povo, nós que estamos fora a passar da rua, que está tudo aquilo poluído de fezes. Muito obrigado. Ficou essencial. Sra. Chicano, como é que olha para este caso de abuso das reclusas da cadeia feminina de Ilhavela e também para esta decisão tomada pelo governo de Moçambique? Bom, eu penso que é uma situação grave, onde um grande ministério que é o Ministério da Justiça, que não fez o trabalho. Quando eu digo não fez, eu penso que devia haver uma fiscalização, não só em todas as cadeias, em tudo aquilo que é para a defesa do cidadão, haver uma fiscalização condigna. Porque, no final das contas, quem sofre é o povo. Aqui, a ministra da Justiça, ela suspende a direção daquela cadeia. Mas eu penso que antes dela suspender essa direção, devia demitir-se, porque é o trabalho dela e ela não fez conforme, não zelou. Passa um tempo a andar atrás do presidente a fazer cada inaugurações, aquilo que deviam fazer no terreno não fazem, para quando nós da oposição estarmos aqui a repudiar esses casos, dizerem que não, a oposição só sabe reclamar, devíamos bater palma neste ato que aconteceu. Então, é complicado. E aqui, o que eu percebi é que o mesmo Ministério vai fazer parte do inquérito. Eu penso que nem devia fazer parte, porque é um trabalho que esse Ministério não fez. Agora, por que vai fazer parte do inquérito? Será que vai trazer dados aplausíveis? O que eu percebi é que naquela manhã foram jornalistas para irem entrevistar as detentas sobre aquilo que estava a acontecer. Então, quando estavam lá para iniciar a reunião, os jornalistas foram retirados da sala. Então, a reunião só aconteceu com aqueles guardas prisioneiros e a direção. Então, isso foi visto que é uma forma de intimidar para que elas não pudessem falar de concreto o que estava a acontecer lá dentro. Então, nós estamos perante a um país em que a justiça aqui não funciona. E eu tenho certeza que se fosse um ladrãozinho de pato, de galinha, esse caso nem estaria aí a ser falado. Mas, mesmo assim, eu não tenho aqui certeza de que esses guardas prisioneiros que fizeram essa estupidez vão ser aqui expulsos, porque
Por mim, não deviam estar suspensos, deviam ser expulsos, porque já são um mau exemplo. Por que vão voltar a trabalhar? Quem garante que eles não vão continuar a fazer aquilo que serão bons homens nessa sociedade? Então, para dizer que nós estamos numa justiça falhada, nós vínhamos nas edições anteriores que, enquanto se acobertarem, nada vai andar neste país. Estamos ali com o presidente, eu nem vou repetir as palavras dele. O próprio presidente da República está envolvido em escândalo. Agora, quem é um simples que vai ser ouvido nesse problema aqui? Você vai ver que mesmo esses guardas prisionais, eu penso que nem vão passar por uma pena, vão ficar 2, 3 dias nessa suspensão. Depois dele vão trabalhar, a coisa aconteceu, pronto. Serão transferidos e como vão sítios? devolver a dignidade daquelas senhoras? Foram violadas, foram usadas esse tempo todo. Quem vai devolver? Então, é complicado. Nós estamos num país onde você, quando fala demais, é visto como um opositor que só sabe criticar. Então, devíamos também bater as palmas. Mas deixa eu bater no lugar. Estão de parabéns. É a governação da Frelimo. Roberto Matsinho, a Sara Chichango, na sua intervenção, tocou um ponto que tem a ver com a falta, segundo ela, a falta de fiscalização. No seu ponto de vista, para que este caso aconteça naquele estabelecimento penitenciário, será que houve falta de fiscalização? Pode-se aliar a isso, a falta de fiscalização por parte de quem é de direito? Muito obrigado, Paulino. Dizer que este não é um ato considerado normal, é um ato anormal e, para além de ser um ato anormal, é um ato contra aquilo que são os direitos humanos, é um ato por si só criminal. E esses atos todos criminais, desviantes, não acontecem, não ocorrem de uma forma leve, à luz do dia, à vista de todos. Há mecanismos que os que perturbam, os que procuram fazer isso, criam para também fintar aquilo que são os dirigentes, aqueles que fiscalizam. Então, esta é uma atividade que estava a acontecer, mas não de uma forma livre para que todos pudessem descortinar. A fiscalização, eu não diria que não há ou não existe. Existe a fiscalização, mas sempre há situações. Nós aqui em Vilanculo e em outros cantos do nosso país, vamos dizer que temos segurança. Temos a nossa polícia que está a fazer o seu trabalho dia após noite, patrulhas aqui e acolá, mas sempre temos roubos. Por quê? Porque esses que cometem essas atrocidades, eles também vão sofisticar aquilo que são os seus métodos de atuação para contrariar a atuação da polícia. E também estes que cometeram estas atrocidades fizeram um estudo para não serem identificados logo a pior pelas autoridades. Mas como isto já veio à superfície, há um trabalho, nós devemos continuar a dar crédito a um trabalho. O que eu continuo a dizer é que nós não podemos substituir os órgãos. É verdade, nós podemos tecer os nossos comentários, mas substituir os órgãos é o que é impossível. Alguém que se colocar agora num membro do Tribunal Penal Internacional, tentar julgar os povos, tentar julgar os estadistas porque é opositor, eu acho que não. Existem órgãos. Se há quem não está a trabalhar dentro daquilo que a Constituição o recomenda e outros instrumentos de trabalho naquele país, existem organismos internacionais que podem fazer o trabalho no sentido de colocar o assunto em pratos limpos. Eu dizia que esta oposição está muito atenta apenas para criticar. Eu reafirmo este meu posicionamento. Estes dois colegas em particular, o que eles têm o mínimo domínio é tentar criticar sempre. Imaginemos nós se a ministra Helena Kida
no dia 17 não tivesse... A conferência de imprensa foi precisamente no dia 16. Imaginemos se até dia 17 a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, não tivesse tomado este posicionamento. O que seria desses dois colegas? Teriam falado situações que se calhar nós não teríamos o tempo de poder suportar. Mas a ministra ou o ministério, para ser mais preciso, o governo, tomou esta decisão para se fazer um trabalho. Aliás, o ministério não é quem vai fazer o inquérito. O inquérito vai ser dirigido pelo ministério. Contudo, vão fazer parte deste trabalho, conforme eu dizia, alguns quadros das organizações sociais. Mas também, como os colegas gostam de substituir, podem querer substituir este ofício da ministra da Justiça. Eles podem pedir para fazerem parte deste trabalho, para poderem apurar em logo o que está acontecendo. Porque o que nós estamos a notar é que eles querem substituir os órgãos. Aquele que se tomou não é sério, mas o que é sério é o que a oposição quer. A oposição não pode dirigir o governo. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. Nesses 2 minutos, eu só quero aproveitar esse último tempo para pedir ao senhor Paulino Vilanculo, porque passam 2 semanas aqui, o programa não vai ao ar, porque quando aqui tens programas que mexem com a Frelimo, a própria Frelimo volta a dizer, não, isso aqui não pode falar. No exemplo dos temas que já passaram, que falava da solicitação do Presidente da República na Inglaterra. Foram a sua atrás e o senhor não conseguiu fazer o programa e passaram 2 vezes que a gente não vem aqui ao programa. Então queremos pedir ao dono deste canal da televisão para dividir entre ser membro político e prestar serviços ao povo. Por isso, influenciou até o senhor, por que não fizemos programa por 2 vezes, senhor Paulino? É que sim. Não é o tema em debate, Ricardo. Não, só está a recomendar para melhorar. Isso é um aconselhamento para melhorar, dividir. Deixa a política conosco. É assim, é que ele estava a dizer que se a Helena Kida não viesse no dia seguinte, depois da conferência de imprensa, o que a oposição teria dito? Eu, quando disse a ministra devia se demitir, não é só neste caso, é a partir de tudo aquilo que faz trabalho, que compõe a justiça. Nós podemos aqui deixar de falar desse ato que aconteceu, mas falarmos de como os prisioneiros são tratados naquelas cadeias. Estava aqui a falar de alimentação, então significa que a ministra está a zelar aí pela alimentação, de como é que eles se alimentam, como é que eles se comportam lá dentro, como é que tudo funciona. Então significa, é aquilo que nós dissemos, que ela não está a trabalhar devidamente. Fora deste caso, porque este é um caso novo, mas mesmo assim as cadeias ficam superlotadas, as pessoas se alimentam mal, há uma injustiça lá. Então obrigado. Nós não podemos aqui bater as palmas e aproveitar que, como este assunto de ontem, então ela veio a ocorrer. Não devia vir a ocorrer só pelo assunto que aconteceu ontem. Devia estar todos os dias. Aqui não se respeitam os direitos humanos. Muito obrigado. Eu tenho indicação por parte da produção que ficamos com pouco tempo, mas nesse pouco tempo mesmo vamos olhar para este que é o terceiro e último tema. Governo de Moçambique extingue INATER, Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, e cria Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários. Quero começar por si, Ricardo Tembe. Que impacto isto poderá trazer no setor dos transportes terrestres? Muito obrigado, Sr. Paulino. Vamos repetir a falar a mesma coisa. Não é o nome que vai trair a mudança, que vai colocar a mudança. Não é o nome. Eu aqui hoje, transferido o nome de Ricardo, amanhã vir aqui Rosário, vou continuar a falar a mesma coisa. Você está me entendendo? Não é o nome aqui que é o problema. O problema é a fragilidade que está lá dentro, não é o nome. Para mim é igual, não mudou nada. E não vai mudar nada também, porque é a mesma coisa. Podemos mudar de nome, mas é a mesma coisa. Ok, obrigado. Sérgio Chicano. Aqui estamos a falar de empresas tuteladas pelo governo. No meu ponto de vista essas empresas chegam a falir a partir do momento em que nomeia-se o PCA, que é a pessoa que vai dirigir a empresa. Não precisam ver se essa pessoa tem ou não competências para dirigir, se ele tem conhecimento
da área em que vai dirigir, mas basta ter o cartão vermelho e saber bater muitas vivas, está lá como PCA. E resultado, chega ao terreno, está lá a contratar sobrinho, está a contratar vizinho, está a contratar amigo. Então, aquela empresa não vai produzir porque aquilo é um elenco de amizades, as coisas não vão funcionar como devem ser, porque ninguém vai dar sanções a outra pessoa. E outra questão, nós vimos aqui a questão do INSS, em que a Helena Taipo financiou a campanha do atual presidente, o presidente Nyusi. Então, qual seria a diferença de uma empresa que é da propriedade do governo e esse governo é o mesmo governo da Frelimo? Qual diferença faria? E eu também vou tocar aqui a questão em que as mesmas empresas que são tuteladas pelo governo, quando chega tempo de campanha, são as mesmas que são obrigadas a tirar um certo valor para financiar aquelas campanhas. Agora, como é que essas empresas vão produzir e trazer resultados se estão comprometidas dentro do sistema? Entende que não há seriedade nessas... Não há seriedade. Até o Paulino Vilanculo, que é de um privado, que a Frelimo já está a comprometer nem para fazer o seu programa, não está a conseguir. Está em um programa aí, não fala isso. Não fala isso. Roberto Matsinho, o que é que podemos esperar com esta troca de Inater para Inatro? Muito obrigado. Vamos esperar muitas inovações, muitas mudanças que vão se superar dentro da instituição. Mas eu queria dizer que, de acordo com o tema falência das empresas públicas e ou participadas pelo Estado, nós como a Frelimo não podemos afirmar nem confirmar de forma categórica este posicionamento, atendendo e considerando que neste momento o nosso país não constitui uma ilha, muito menos o continente africano é uma ilha. É uma situação conjuntural de todo o mundo, a questão da crise. É esta crise financeira que vem sendo agudizada com a situação da pandemia da Covid-19, mesmo aquelas potências mundiais ressentem-se desta crise. E o governo, ao ter tomado esta iniciativa de extinguir a Inater e criar uma outra instituição designada Inatro, fê-lo com consciência daquilo que tem estado a ver in loco, uma introspecção interna dessas empresas públicas e ou participadas pelo Estado. Esta é uma visão muito positiva de um pai que está atento ao comportamento dos seus filhos. Sabe, um pai que vê o filho a chegar às 0 da madrugada, não se pronuncia, não diz nada, não chama atenção. Outro dia volta 2 horas, mas um dia fica 2 semanas fora e não pergunta. Eu acho que este é pai porque tem a idade de ser pai, mas nem devia ser pai. Um pai é aquele que deve se preocupar. Até essa hora o meu filho não está, o que é que está a acontecer e onde é que estava, e procurar chamar a atenção para a criança voltar nos caris. Então, o nosso governo também está preocupado em ver as suas instituições, em ver as suas empresas públicas no caminho certo e correto para que possa alimentar a economia e também satisfazer aquilo que são as ansiedades do nosso povo moçambicano. Quando nota que aqui alguma coisa não está bem, é obrigação, sim, do governo poder corrigir, e desta feita corrige-se uma situação para se imprimir mais dinâmica ao se criar o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários. Na altura era Instituto Nacional de Transportes Terrestres. Então, esta dinâmica, vamos esperar para que possa, de facto, surtir os efeitos desejados. Será que a mesma dinâmica terá entrado também nas linhas aéreas de Moçambique, tendo em conta que circula uma informação dando conta que estão à venda 2 aviões? Paulino Vilanculo, nós não podemos generalizar uma situação. Eu estava a dar aqui uma introdução daquilo que é a crise que ressente a todos nós. E se formos a falar de crise, mesmo nas nossas residências, você pode ver um homem que não teve pequeno almoço, não teve jantar, mas está ali em pé, continua a andar e não vai lhe dizer, se você não for a questionar,
o que é que teve como um pequeno almoço, o que é que teve como almoço, mas a pessoa está ali. Então, as situações que ocorrem no governo acontecem até nas nossas próprias casas. E nós queríamos um pouco mais, mas não temos como avançar. Muito obrigado. O mais importante é fazer esta introspeção e corrigir e continuar a andar. Temos muitas situações, até mesmo desses partidos políticos de oposição, temos muitas situações não muito boas que estão a acontecer. O mais importante é corrigir-se o erro e continuar a avançar e não estar estagnado no mesmo sítio. Muito obrigado, Roberto Matzinho, obrigado, Sara Chicango, e obrigado, Ricardo Tembe, pela vossa presença nesta que foi mais uma edição do Política na Mesa, programa da Vilanculo TV. Quero da mesma forma agradecer o calor da sua companhia desse lado, caro internauta, e pedir-lhe para que esteja sempre conosco a acompanhar os nossos programas e subscreva-se caso seja novo neste canal. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para ser notificado sempre que tivermos novidade para si. Pedimos para que partilhe este vídeo para ter muitas e muitas visualizações. Para a semana voltamos com mais Política na Mesa. Até lá! Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada.